Lembram da promotora Fani Willis que tentou acusar Trump de tentar influenciar a contagem de votos no condado de Fulton? Pois é, isso é no estado da Geórgia. Ela foi pega coordenando as ações da acusação com a Casa Branca e pagando o seu amante com o nosso dinheiro. Mas não é sobre isso que vamos falar agora. Trump ficou impressionado na época porque nesse condado, nas eleições de 2020, justamente na noite em que tudo estava acontecendo e sendo decidido, aconteceram coisas muito estranhas por lá. Eu vou explicar em um segundo o que aconteceu lá. Ele disse que tinha algo suspeito acontecendo e, na verdade, eu tenho certeza de que realmente havia algo errado lá. Existe e esperamos muito que não aconteça. Mas naquela época isso era apresentado como um ditador tentando tomar o poder no país a todo custo, inclusive pressionando o secretário de Estado. Mas com o tempo, as informações começaram a vazar, surgiram desertores e chegou a hora de o FVR lidar com os resultados surpreendentes das eleições de 2020. Biden recebeu, em todo o país, aproximadamente 10 milhões de votos a mais do que, não Trump, mas mais do que Obama, que era incrivelmente popular naquele momento em 2016 e mais do que Kamala em 2024. Ou seja, esses 10 milhões estavam presentes para Biden e totalmente ausentes tínhamos 10 milhões a menos com Obama e 10 milhões a menos do que com Kamala. Ou seja, as mesmas pessoas queriam e do nada apareceram mais 10 milhões. Ninguém conseguiu, eles sumiram. No condado de Fulton também aconteceram milagres. Trump, então, estava liderando normalmente, digamos assim, ele tinha uma vantagem lá, ele venceu em 20, venceu em 24 depois, e em 16 venceu, e em 20 ele estava liderando, todos fomos dormir enquanto ele liderava. De repente, à noite, em todo o país, então chegaram algumas dezenas de milhares de cédulas, todas 100% para Biden. E Biden ganhou, o senil sim, ganhou com uma vitória de 11 mil votos. Você talvez se lembre que Trump foi acusado no condado de Fulton de tentar anular os resultados das eleições de 2020. Este é Brad Raffensperger, secretário de Estado da Geórgia, e esta é a promotora de Fulton, Fani. Willis Raffensperger conversou com o presidente Trump no início de 2021 e Trump disse que queria encontrar cerca de 11 mil votos para ajudar a vencer as eleições. Raffensperger afirmou que sentiu pressão por parte de Trump. Willis estava tentando levar Donald Trump a julgamento, mas isso não aconteceu em 2023. Ela afirmou que seu caso estava pronto, mas tudo desmoronou ao descobrirem seu relacionamento com o principal promotor, o que poderia comprometer tudo. No ano passado, o juiz rejeitou o caso. Ontem, o FBI apareceu no prédio da administração e do condado e realizou uma busca, incluindo computadores, armazenamento e documentação. Eles vieram depois de mostrar alguns documentos ao juiz e o tribunal autorizou, aliás, um grande caso nosso a realizar essa batida inesperada. Vamos chamar assim. Quero lembrar vocês que, em 2020, mais de 60 reclamações apresentadas aos tribunais foram rejeitadas por juízes em todo o país. E todos os juízes, sem exceção, se recusaram a analisar. Ou seja, nem quiseram falar sobre o assunto e se recusaram a ver as provas. Inacreditável, não é? Foi impressionante o quanto isso não parecia com a América, quando 60 juízes, ao mesmo tempo, negaram justiça aos autores, sem nem sequer começar a analisar o mérito dos casos. E agora algo mudou. Ou apareceram mais provas, ou já não dá mais para escapar, ou encontraram um juiz que não temia a vingança do Estado profundo. O condado de Fulton, na Geórgia, enfrenta intenso escrutínio após cédulas de votação antecipada das eleições de 2020 serem encontradas sem assinatura dos funcionários eleitorais. Na Rede X, comentaristas alegaram fraude eleitoral após audiência da Comissão Eleitoral da Geórgia em 9 de dezembro. Anne Bramba, advogada do Conselho de Registro e Eleições do Condado de Fulton, confirmou que algumas cédulas contadas não continham as assinaturas obrigatórias. As fitas de contagem de votos são assinadas para verificação de precisão antes do transporte e uso dos documentos, porém não há nenhuma evidência de que as cédulas não assinadas fossem inválidas.
Alguns observadores consideraram isso uma falha processual. A recontagem manual e a auditoria então confirmaram a vitória de Joe Biden na Geórgia em 2020. Ou seja, desde o início, naquela época, exatamente naquele período, quando tentaram entender isso, encontraram algumas cédulas estranhas que ninguém sabe como foram parar na sessão de contagem, simplesmente apareceram lá. Depois, o que fizeram? Após o início do escândalo, pegaram e recontaram tudo de novo. Mas, por algum motivo, essas cédulas não foram descartadas, e sim contadas junto com as que estavam assinadas. Essas não estavam assinadas, ou seja, uma coisa muito estranha. Elas deveriam ter sido descartadas, mas não foram descartadas, foram contadas e disseram: está tudo certo, o Biden venceu. Ou seja, não se sabe quem trouxe essas cédulas, não se sabe quem as aceitou, não se sabe quem as colocou junto com as que deveriam ser contadas. Bem, depois de contar, disseram: está vendo? Nós recontamos e está tudo ótimo. E por que é importante entender a votação no condado de Fulton? O presidente Donald Trump e seus apoiadores declararam repetidamente que as eleições de 2020 foram roubadas e que Joe Biden não venceu legitimamente a Geórgia e outros estados durante as audiências da Comissão Eleitoral do estado da Geórgia. Anne Brambo admitiu que os registros não foram assinados e considerou isso uma violação das regras. Ela disse que novos procedimentos e treinamentos foram adotados para evitar que isso se repita. Ou seja, essa contagem de cédulas estranhas foi ilegal. E no futuro isso não vai acontecer. No futuro isso não vai acontecer. Mas por algum motivo, essas cédulas extras ilegais naquela vez, em 2020, não foram excluídas. Se elas são ilegais, se há algo suspeito ali, então deveria ser proibido contá-las. Após a divulgação dos comentários de Brambo nas redes sociais, o diretor executivo da Tesla, Elon Musk, escreveu no X: foram reveladas fraudes eleitorais em grande escala. O comentarista conservador Gunther Eagleman escreveu: uma vitória enorme. Para a transparência, a personalidade da internet Mario Naufel acrescentou: não se trata do Trump. A questão é que os republicanos gritaram sobre fraude durante anos e foram mandados se acalmar. O Departamento de Direitos Civis do Ministério da Justiça entrou com uma ação este mês para acessar documentos eleitorais de 2020 no condado de Fulton, como cédulas, talões e envelopes assinados. Isso ocorreu após um juiz da Geórgia rejeitar o caso que acusava Donald Trump de interferência nas eleições estaduais de 2020. Assim que o tribunal arquivou todas essas acusações contra Donald Trump de interferência nas eleições, em 2020, o MAGA começou a agir e documentos e provas começaram a chegar ao escritório da Organização de Direitos Humanos no estado da Geórgia. Como os democratas começaram a se esquivar? Condado de Fulton. A promotora Fani Willis depôs ao Comitê do Senado da Geórgia em 17 de dezembro sobre o caso Trump de interferência eleitoral. Ela defendeu a posição de sua promotoria contra o presidente Trump em relação às supostas tentativas de minar as eleições de 2020. A comissão avaliou suas ações, incluindo antigos vínculos com o promotor especial contratado. Willis defendeu as acusações e negou motivação política na investigação. Ela chamou a investigação de tentativa legítima de responsabilizar Trump por tentar anular os resultados das eleições de 2020 na Geórgia. Veja o debate acalorado. 2 advogados que trabalham para a Fani foram a Washington receber instruções do Departamento de Justiça e do Comitê de Investigação do 6 de janeiro, mas isso foi cuidadosamente escondido. Bem, é claro porque não se pode coordenar esse tipo de coisa, não importa. Ou seja, primeiro eles colocaram cédulas extras, depois pressionaram os juízes para não aceitarem as reclamações e depois começaram a acusar Trump, dizendo que é ele e não eles quem está tentando manipular os resultados das eleições. Bem, isso é simplesmente clássico. E Fani disse na audiência que não se lembra porque 3 de seus assistentes, no caso seguinte contra Trump, de repente voaram para Washington, juntos, todos para Washington. Bom, ela simplesmente está tendo alguns lapsos de memória. Você não sabe qual era o objetivo da viagem a Washington, dos seus funcionários, 4 deles que temos aqui, ou 3 e um contratado independente. Uma reunião com o Comitê de 6 de janeiro, ou com membros do Comitê de 6 de janeiro, ou com advogados que trabalham para o Comitê de 6 de janeiro. Uma pergunta simples. A resposta lembra Givanetsky. O que você tem no ombro? Onde no ombro? Em qual? Neste aqui. Onde? Então, que toalha é essa?
Tem certeza? Givanetsky, isso mesmo. Depois, quando avisam que a torneira caiu, ele responde, toalha. Eu sei que eles foram para Washington e também sei que isso estava diretamente relacionado a essa investigação. Sinceramente, não lembro com quem eles falaram lá, mas vocês todos tentaram apresentar isso como algo totalmente desprezível, como se os advogados estivessem tentando investigar e descobrir informações sobre pessoas que vieram para a Geórgia e cometeram um crime. E em vez de tentar honestamente proteger aquelas pessoas a quem vocês juraram servir, estamos aqui lidando com essa besteira. Você sabe quantas vezes o Sr. Waite foi a Washington? Sobre o comitê de 6 de janeiro ou a interferência nas eleições de 2020? Acredito em algo, mas é só suposição. Bem, não seria suposição se ele tivesse dito, ele falou sobre outras viagens. Mas o que você deve lembrar é que agora é algum dia de dezembro de 2025. E eu sou a promotora que está processando 64 mil pessoas. E eu sei que você está um pouco ofendida pelo fato de eu ter tido a ousadia de processar essas pessoas que vieram para o meu distrito e cometeram um crime. A moça, claro, está se comportando de propósito como se fosse ela quem estivesse acusando e não sendo investigada. Mas, como você percebeu, o investigador calmo desse caso, se ele não percebe, então ele não muda. Na tela há outra conta do Sr. Wade, um trecho destacado, e eu vou simplesmente lê-lo em voz alta. Está escrito, encontro em 6 de janeiro e conferência com o advogado, isso é de 16 de novembro de 2022. E logo abaixo disso há um segundo registro, entrevista com o Distrito de Colômbia, Casa Branca, em 18 de novembro de 2022. Você viu essa conta? Não, você tem conhecimento de ligações telefônicas ou conferências em que o Sr. Wade tenha participado ou estado presente relacionadas ao Comitê J6 ou ao caso de interferência nas eleições? E que não sejam como a viagem de abril que discutimos. Wade é o amante dela, namorado, que ela contratou e pagou muito dinheiro, ou seja, ela o contratou, pagou com o nosso dinheiro, aliás, uma quantia significativa de $750 mil, e ele nunca tinha feito nada parecido antes. Não é como se ela tivesse contratado o melhor advogado e começado um romance. Não, ela contratou um cara com quem dormia para continuar dormindo com ele, pagando dinheiro, e ele nunca tinha feito nada parecido antes. Bem, maravilhoso, absolutamente, por que não? Aliás, tivemos sorte. Ou seja, pagavam para ele com o nosso dinheiro, ao que parece, não pelo trabalho, no caso, mas pelo sexo. Bem, com o promotor-geral do distrito, isso não deve ser barato. Pagavam bem e ainda mandavam ele para reuniões onde supostamente ninguém da promotoria ia. Ele não era funcionário, certo? Era contratado, então fazia o que queria, como fosse conveniente. Da mesma forma... Aliás, ela imediatamente começou a mencionar a cor da pele dela, como se sofresse por causa disso. Obrigado. Eu sei que vocês querem me levar de volta para 1948, onde uma promotora afro-americana só poderia processar certas pessoas, mas eu processo e defendo todas as vítimas que chegam ao meu distrito. Isso foi dito para deixar os negros desconfortáveis, como se estivéssemos sendo humilhados novamente. E além disso, o ataque foi preparado de antemão para tirar o equilíbrio de quem faz a pergunta. A data que eu tenho, 24 de janeiro de 2022, parece estar dentro do período correto. Então, como eu já disse, não confio em você. Eu entendo que agora você está concorrendo ao cargo de vice-governadora e tudo o que você quer que eu confirme, eu preciso ver com meus próprios olhos. Você sabe que, entre o juramento do grande júri especial e a coleta de provas, o Sr. Wade foi a Atenas, Geórgia, encontrar funcionários do consultor jurídico da Casa Branca. Ou seja, primeiro você é um político, vai tentar nos enganar, eu sei que você é um inimigo, e depois de novo não lembro de nada, absolutamente nada, não lembro de nada. E aqui está o interrogatório do funcionário da comissão eleitoral. Só achei estranho que apenas o nome do Biden tenha sido escolhido, sem os outros candidatos na cédula. E eu vi muitas dessas pesquisas, não sei exatamente quantas eu vi, mas nenhuma delas era a favor do Trump. Achei isso muito estranho, especialmente considerando que eu mesma sou militar. Supostamente vieram caixas com cédulas do exército, e lá também havia uma anomalia estranha. Até mesmo, como ela disse, havia duas coisas. Uma delas era que, entre dezenas de categorias, para senadores, votações, membros do Congresso, juízes, só uma linha estava preenchida, a de presidente, todo o resto estava em branco.
E assim era em centenas de cédulas. E a segunda coisa é que, em todas essas cédulas estranhas, centenas delas que ninguém sabe de onde vieram, por algum motivo só uma linha estava preenchida. Estava marcado Biden. Não havia nenhuma em que Trump estivesse marcado. E elas vieram do exército, onde Biden era desprezado e odiado, e Trump era idolatrado. Vamos avançar a fita e olhar para os resultados do Biden, que do exército ele simplesmente recebia dezenas, centenas, não sei, talvez milhares. O colapso da economia, a moral da polícia e do exército está simplesmente abaixo de zero, inflação. Guerras no mundo que, se não foram iniciadas por Biden, foram permitidas por ele. Pesadelo em Israel, pesadelo na Palestina, no Afeganistão, fuga no Afeganistão. Como é que os militares puderam votar nele? Sim, de 3 a 4 milhões de imigrantes ilegais entram no país por ano, e pelo que sabemos, pode ser até mais. Sim, a criminalidade está aumentando nas cidades. E foi por isso que o exército votou, como se nada tivesse acontecido. É importante que essa mesma pessoa continue sua política. Para o exército isso é importante, sim. E aí chegou Trump. Os últimos 11 meses foram os mais bem-sucedidos. E meses na história da presidência americana. Lembre-se do que o presidente Trump herdou e do que temos agora. Acabamos de receber um relatório sensacional sobre o crescimento econômico de 4,3% no terceiro trimestre, hoje superando todas as expectativas, impulsionado pela crescente demanda do consumidor. E aqui está a palavra-chave, exportação americana. Durante toda a nossa vida, tudo o que tivemos foi importação. Importação da Ásia, importação do México, importação do Canadá. Agora somos uma potência exportadora. Os preços da energia caíram. Os preços da gasolina diminuíram quase 50%. Nós somos uma superpotência energética, somos uma superpotência industrial. E o que é muito importante, também somos uma superpotência tecnológica, depois de muitos anos vendo outros países inventarem novas tecnologias e nos ultrapassarem no 5G. Com o presidente Trump, estamos vivendo uma revolução em computação quântica, inteligência artificial, manufatura avançada e estamos trazendo de volta a indústria de semicondutores para os Estados Unidos. Superpotência tecnológica, superpotência industrial e, o mais importante, superpotência militar. Você viu o anúncio de hoje sobre a cúpula dourada, a frota dourada, a próxima geração de encouraçados, ou o anúncio de ontem, sobre como o presidente está tornando o exército americano uma força dominante e esmagadoramente letal do século XXI? A fronteira está fechada, o crime diminui, imigrantes ilegais voltam para casa e a América é dos americanos novamente. Você não poderia pedir uma lista de Natal melhor do que essa? De onde vieram? Afinal, aqui há 10 milhões de cédulas para Biden. De onde elas vieram? Que, como eu já disse, não existiam para Obama, não existiam para Kamala. Isso é uma mancha terrível para a nossa república. E nós temos a obrigação de investigar. Nós temos a obrigação de investigar isso. Erradicar, eu não sei. É arrancar pela raiz e punir, para que isso nunca mais aconteça. Eu já disse várias vezes que espero o auge do processo criminal contra o Partido Democrático em algum momento no final da primavera de 2026, para que no verão detalhes repugnantes de sua orgia venham à tona um após o outro. Ou seja, com o nosso dinheiro, com o poder, com a justiça nos tempos de Obama e Biden. Pouco antes do Natal, Trump disse que as provas seriam entregues por caminhões, que tudo estaria pronto até novembro. Ela deve estar chocada com o que o atual Partido Democrata acobertou ou fez. Quer dizer, todos eles, desde os mais moderados até os mais, nem sei como chamar isso, sim, os mais comunistas têm uns radicais provavelmente selvagens, tipo AOC, Mandani, Sanders, Ilhan, Marsh e outros comunofascistas. Nós vencemos em 2016 com uma grande vantagem. As eleições foram fraudadas em 2020. Temos todas as provas, todos os materiais, e vocês vão ver isso vir à tona, vai sair tudo aos montes. Trump fez essas declarações durante a recepção de Natal na Casa Branca, também relembrando sua vitória sobre Kamala Harris em 2024, que, segundo ele, foi grande demais para ser falsificada. Ele fez as declarações enquanto era processado pelo Departamento de Justiça. Em 2020, perdeu por pequena margem para Joe Biden no condado de Fulton, Geórgia.
Biden teve mais de 70% dos votos no condado de Fulton, mas venceu Trump na Geórgia por menos de 1%. Eu, pessoalmente, acho que as buscas no condado de Fulton, estado da Geórgia, são o início da operação prometida. Espero estar certo e espero que nada atrapalhe os planos de Trump para a vitória dos republicanos e especialmente dos MAGA no Congresso em novembro deste ano. Senhoras e senhores, por hoje terminamos aqui e até os nossos próximos encontros muito interessantes.